Olá, meus amigos, bom dia. É um grande prazer poder falar com vocês nesse dia especialíssimo que será o dia da defesa do seu trabalho de conclusão de curso. Ao longo de todo o semestre, nós discutimos os temas, trabalhamos os assuntos. Hoje chegou o momento de você apresentar perante a banca designada pela Faculdade Nova Roma o seu trabalho de conclusão de cursos. Estamos chegando ao final deste ciclo. É uma experiência de passagem e eu gostaria de lhe dar 10 dicas muito simples de como fazer uma boa apresentação nos 15 minutos que você terá hoje à tarde para falar sobre a sua pesquisa, para falar sobre o seu trabalho. Vamos lá, vamos a estas 10 dicas que eu trouxe para vocês. Em primeiro lugar, estude o seu trabalho. As perguntas serão dirigidas pelo que você colocou em seu trabalho. Eu sei que a gente fica inquieta e inquieto, muitas vezes se perguntando: mas será que eu tenho que dominar todas as áreas do direito penal, do direito processual penal? Eu tenho que conhecer todas as questões relativas, por exemplo, à violência praticada contra mulheres, à Lei Maria da Penha? Não. As perguntas serão feitas dentro daquilo que você colocou no seu trabalho. Ninguém pode conhecer melhor o seu trabalho do que você mesma, do que você mesmo. Então, o que você tem que se assenhorar é do seu trabalho, daquilo que você escreveu, das fontes que você utilizou para basear aquilo que você está apresentando à banca. Então, é muito importante que você conheça o seu trabalho, conheça as fontes que utilizou, conheça os dados que apresentou, para que deles possa responder com clareza e segurança quando a banca lhe fizer alguma pergunta. Em segundo lugar, em sua apresentação, 5 elementos são fundamentais e devem estar presentes na sua apresentação, nos slides que você vai colocar. Qual é o tema do seu trabalho? Que problema ele pretende responder? Ou seja, qual é a problemática do seu problema? Por exemplo, este trabalho tem por objetivo responder à seguinte questão: como a pandemia influenciou o número de casos de violência letal contra a mulher, ou seja, de feminicídios que se deram na região metropolitana do Recife. Então, esta é uma pergunta e o seu trabalho terá por objetivo responder a uma pergunta. O tema, o problema, a estrutura do seu trabalho. Para responder a esta pergunta, eu estruturei a minha pesquisa de tal maneira que no capítulo 1 eu abordo isso, no capítulo 2, no capítulo 3 e tal. Então, qual é a estrutura do seu trabalho? Importantíssimo, quais são os referenciais teóricos, quais os principais autores com os quais você trabalhou para responder àquele problema. Cite 2 ou 3 dos principais autores que você pesquisou. E, por fim, quais as conclusões a que você chegou. Então, esses 5 elementos têm que estar na sua apresentação e você deve referir-se a eles durante a sua fala nos seus 15 minutos. Dica importantíssima: não diga que está nervoso, nervosa, não diga que não teve tempo de se preparar direito, não peça desculpas por nada. Dê boa tarde, comece a sua apresentação. Por mais nervosa e nervoso que você esteja, fale do que você sabe, do que você estudou, daquilo que você se preparou. Não denuncie a si mesma, a si mesmo. Não peça desculpas, não diga que está nervosa, não tente atrair para si a comiseração da banca. Isso perde o brilho da tua apresentação. Em quarto lugar, não coloque muito texto nos slides. Organize-os por tópicos que serão desenvolvidos por você. Veja, esse slide que você está vendo agora tem muito texto, mas em momento nenhum eu fiquei lendo o texto como se isso fosse o conteúdo do que eu estou lhe dizendo. É apenas um tópico, eu leio o tópico, vejo o tópico e já sei o que é que eu preciso dizer a partir daquilo. É muito feio quando um estudante, mesmo mestrando ou doutorando, ele fica lendo os slides. Eu sei que você não gosta de professores que fazem isso, né? Bom, também não gostamos de alunos que chegam lá para ler slides ou ler anotações que fizeram. É preciso que nós tenhamos a consciência de que aquele aluno, aquele examinando,
está seguro do que vai dizer, do que vai falar, por isso é importante que você coloque nos seus slides apenas tópicos, e você pode, até diferentemente do que eu fiz aqui, em cada slide colocar um tópico, uma figura ilustrativa e tal, isso é bem-vindo, mas evite muito texto em sua apresentação. Em quinto lugar, nunca se coloque na frente do material que está sendo projetado. Permaneça no local em que começar a apresentação. Essa é uma apresentação muito breve, 15 minutos apenas. Então, você coloca-se perto do seu computador, porque provavelmente você irá passar os slides manualmente. A gente pode fornecer um apresentador para você, para que você, à distância mesmo, possa passar os slides. Mas, de toda forma, você jamais se colocará na frente da tela em que os seus slides estão sendo projetados. Veja, nesse exato momento, eu organizei essa tela de tal maneira que eu ficasse do lado e eu não pudesse obstaculizar a sua visão daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou utilizando como apoio. Então, nunca se coloque na frente do que está sendo projetado. Em sexto lugar, esteja preparada e preparado para receber críticas ao seu trabalho. E saiba diferenciar críticas de perguntas. Isso, como eu disse, é um rito de passagem. E é natural que os professores tenham críticas e observações sobre o seu trabalho. Então, receba essas críticas com humildade e saiba diferenciar o que é uma crítica e uma pergunta. Porque as perguntas devem ser respondidas, as críticas devem ser ouvidas. Se, por exemplo, vamos entender a diferença entre uma crítica e uma pergunta. Se alguém diz que você é baixo, é de pequena estatura, isso é uma crítica. Você pode ouvi-la tranquilamente. Se alguém diz qual é a sua altura, isso é uma pergunta que exige uma resposta. Eu tenho 1,76 m. Bom, essa é a resposta à pergunta qual é a minha altura. Se alguém disser a mim, mas você é muito baixo para jogar basquetebol, e eu vou dizer, é na sua opinião, muito embora eu tenha jogado basquete, mas a sua perspectiva, eu respeito a sua perspectiva. Então, aceite as críticas. As críticas, às vezes, é uma forma do professor dizer que leu o seu trabalho, porque se ele não disser nada, dá a impressão de que ele não leu o seu trabalho, até para dizer a você que ele leu, ele tem observações, críticas e tal. Se vierem elogios, muito bem, e esteja pronto para responder as perguntas que forem feitas a você. Em sétimo lugar, seja elegante do início ao fim. Comece com um boa tarde aos membros da banca e termine com obrigado pela atenção da banca que, nesta ocasião, ouviu a apresentação do meu trabalho. Então, elegância. E por falar em elegância, vista-se de modo formal. Esse é um trabalho de conclusão do curso do bacharelado em Direito. Nós escolhemos, por livre e espontânea vontade, uma atividade profissional marcada por formalidade. Então, não vá para a sua defesa como se você fosse para assistir uma aula qualquer. Coloque um blazer, talvez você nem precise usar gravata, os rapazes, mas um blazer, uma roupa mais formal, para dar aos membros da banca a consciência da importância que você atribui àquele momento que está vivendo. Em nono lugar, chegue cedo para evitar o estresse de chegar atrasado e não ter tempo de se concentrar para o início de sua apresentação. Não sei como é você, mas eu gosto de chegar mais cedo nos lugares que são importantes para mim, me sentar, controlar a minha respiração, aquietar a minha alma e preparar-me para o momento em que vão me chamar para que eu fale. Se eu chegar em cima da hora, aí corre para colocar o equipamento, para ligar, e o slide não funciona, e o coração vai ficando cada vez mais ansioso e inquieto, isso prejudicará a sua apresentação. Então, chegue cedo, está marcado para começar às 14 horas, e eu vou zelar para que, de fato, comecemos às 14 horas. Então, chegue cedo para evitar o estresse. Em último lugar, não faça uso de medicamentos sem prescrição médica. Você precisa estar com a sua mente atenta e alerta. Porque quando as pessoas fazem uso de medicação sem prescrição médica, porque a esposa toma um calmante, o pai e tal, não, eu vou tomar só metade, isso acaba tendo um impacto sobre você, além de ser um erro, obviamente, mas tendo um impacto sobre suas emoções, a sua mente fica turbada e muitas vezes você perde a clareza, até a alegria e a contundência
naquilo que você diz. Enfim, eram estas as observações que eu tinha para fazer. Eu espero que elas sejam úteis a você e a gente se encontra daqui a pouco na Faculdade Nova Roma para a sua defesa do seu trabalho de conclusão de curso, esse rito de passagem que põe fim a uma fase importante. Outras virão e eu espero que, sinceramente, continuemos a andar juntos. Paz e bem.